Shalom, shalom, amados. Vamos orar juntos? E aí, a vida tem muitas coisas que nos distraem, não é verdade? A gente pode observar isso pegando o celular. Eu, pelo menos, pego meu celular para ver alguma coisa. Se eu não focar, eu vou longe, até me esqueço do que peguei para ver. Isso acontece com você também? Então, acredito que acontece com todo mundo. Não é fácil. A nossa mente ela é muito rápida. E ela tem essa tendência de se distrair, de correr atrás de muitas coisas. E a palavra de Deus nos diz o seguinte, lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 25. Mantenha o olhar fixo no caminho que tens à tua frente, com um propósito definido, olhando em frente. Ignora as distrações da vida. Quando ele fala em distrações da vida, são essas distrações, de fato, que estão em torno de nós. E tem muitas coisas que podem nos distrair. Às vezes até os cuidados com a gente mesmo. Para pensar durante o dia quantos cuidados que nós temos que ter com os nossos corpos. É a higiene, é a alimentação, né? As mulheres, então, as unhas, é o cabelo, é a maquiagem. E aí, nós acabamos levando isso tudo muito mais a sério do que a nossa vida espiritual. Não que nós não vamos cuidar de nós mesmos, cuidar das nossas unhas, dos nossos cabelos, da nossa maquiagem. Não, não. Tudo isso aí é muito válido, é muito importante. É amor próprio, é estima. Mas nós precisamos realmente priorizar. Priorizar e aí colocar na balança. O que é que pode ficar para trás? O que é que não pode faltar na minha vida? O que é que vai valer, fazer com que valha a pena tudo que eu estou fazendo? O que vai, que realmente vou dizer para você, numa casa, você não vai construir as paredes, o piso e vai ficar sem o teto? Como que vai ter proteção? Não vai. Então a nossa vida espiritual é assim. E as distrações da vida são muitas, sabe? Às vezes você pode dizer assim, mas isso aí não é distração, isso aí são necessidades. Sim. Tem uma canção que fala assim, não tenha sobre ti um só cuidado, se quer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. Olha, amados, eu sei que não é fácil. Porque Deus me chama atenção. Às vezes ele fala comigo com relação ao cuidado da casa. Uma vez ele falou para mim, cuidado com todos os cuidados que você tem. Eu falei, opa! E era verdade. Detalhes, sabe? Coisas que podem ficar para depois. E tem coisas nas nossas vidas que não podem ficar para depois. E eu acredito que, essencialmente, tenho certeza que essas coisas são as coisas do Espírito. Nós não sabemos o dia que nós vamos partir. E olha, eu estava vendo uma série, e na série dizia o seguinte, uma das coisas que Satanás trabalha em nós é que nós nos esqueçamos da morte, que é a realidade mais certa das nossas vidas, desde o dia que nós nascemos. É o morrer. Aí quando a morte chega, quando estamos numa iminência de morte, a partida de alguém, nós ficamos desesperados. Mas quem crê em Deus pode ficar desesperado? E aí? Dói, sabe? É terrível ver alguém que você ama lá parado, paralisado naquela caixa. Nossa, é terrível. Mas, amados, ele quer que nós nos esqueçamos disso. Mesmo porque, nos esquecendo disso, nós acabamos nos esquecendo que somos eternos. Que Deus nos fez eternos. E é por isso mesmo que nós sofremos com a morte. Porque a nossa natureza é eterna, sabe? E nós vamos viver eternamente. Aqueles que creem em Deus, aqueles que guardam a palavra de Deus, que guardam os mandamentos. Nós seremos eternizados em Deus, por Deus. Mas voltando aqui, né? Realmente, as distrações da vida. E são muitas, sabe? O que mais nós temos são distrações. Agora, as mais perigosas são aquelas que atingem o nosso coração em cheio. Sabe? Fofocas, disse-me-disse, sabe? E aí, eu estava vendo um reel muito interessante que dizia assim,
O nome do rio, o título acho que era Acesso. Acesso a gente sabe, né? Que tem acesso para colocar, quando a pessoa vai internada, coloca o acesso ali para colocar o soro, para colocar um remédio, né? Para fazer o hemodiálise, coloca-se o catéter. Eu tinha um tio que já usava o catéter direto, para não ter que ficar colocando e tirando. Agora, o que seria o acesso às nossas vidas, né? Eu vi a experiência de uma menina que é filha de pastor, e ela disse assim, como filha de pastor, eu escutava muitas coisas. E aí eu ficava assustada e dizia até pro meu pai, mas você vai aceitar isso? Isso é mentira a seu respeito. Sabe? Ele falava, quem me justifica é Deus. Isso é muito importante nas nossas vidas. Nós temos absoluta convicção imbatível de que quem nos justifica é Deus. E assim nós não permitiremos que essas distrações, que vêm com uma seta, para furar o nosso coração, ele sangrar e perder o sangue, e consequentemente a gente perde o oxigênio. Quem perde o oxigênio, perde a vida, perde a capacidade de respirar. E aí ela continuava no vídeo, né? E como se vingar, como, né? E ele disse, o maior presente que a gente pode dar a alguém é o acesso das pessoas às nossas vidas, a nossa amizade, ao nosso... Não digo ao amor, porque o amor não é sentimento. Mesmo o inimigo, o Senhor fala para que eu ame. E amar não é sentimento, amados. Amar é respeitar, é não falar mal da pessoa, é evitar os pensamentos, né, de vingança, de desejar mal, é até orar por aquela pessoa. Porque Deus nos fala que das orações mais poderosas são as orações que eu faço para os meus inimigos, sabe? E o perdão é algo libertador, não para aquela pessoa, talvez que eu esteja com ódio dela em primeira mão, mas para mim em primeira mão. Porque quando eu perdoo, eu me liberto, sabe? Eu cumpro o grande mandamento do amor. Então, eu quero alguém que fala mal, alguém que está sempre à volta, que está a serviço de Satanás, porque infelizmente isso é real. Eu vou negar o acesso à minha vida. Eu não vou alimentar mais, né? Não vou dar munição para aquela pessoa. Eu vou conversar, eu vou receber, eu vou acolher se for preciso, tratar bem, obviamente, porque o mandamento é o amor. Mas eu não vou dar acesso à minha vida, às minhas particularidades, aquelas coisas que são preciosas para mim, sabe? Então, amados, é tipo assim, né? Seria uma vingança. Vingança a Deus pertence. Mas eu estou usando aqui no sentido figurado, né? Eu vou negar esse acesso. E a gente vê na Bíblia, né? Como ela mesma cita lá no vídeo, né? Jesus tinha 12 apóstolos, mas tinha alguns que eram mais íntimos dele. Tinham 3 ali que eram muito íntimos, né? E ele, olha só, e 12 compartilhavam da mesa com ele, e entre eles estava um traidor. E Jesus conviveu com ele até que se cumprisse aquilo que vinha da parte de Deus. O traidor ele não tirou, ele não expulsou. E pelo contrário, ele tentou, a gente vê ali as tentativas dele. Quando Judas foi lá no Getsemane para levar, né? E ele perguntou, por que vieste, amigo? Ele chamou ele de amigo. Então Jesus não desiste, ele leva até o final. Mas algumas pessoas, sim, será necessário que a gente negue esse acesso, né? E entre os 3 que eram mais próximos, havia um que era o mais próximo dos próximos, né? Que era João. E é interessante a gente também pensar que a Bíblia fala, né? Lá que João, né? É João que declarou isso, que ele era o apóstolo amado. Mas olha, para pensar. Quem deitava a cabeça no colo de Jesus era João. Sabe? Não foi Jesus que falou diretamente que João era o apóstolo amado. Mas João se considerava. E aí nós podemos também dizer isso. Eu sou uma filha, um filho amado de Deus. Eu posso deitar no colo de Jesus. Sabe? Eu posso ser íntima dele e me sentir amada dele. Ele não tem limites para me amar. Sabe? Eu já contei aqui, quando eu deito, eu gosto de me imaginar assim, na palma das mãos de Deus. E um dia eu falei, meu Deus, se todo mundo resolver deitar junto, não vai caber. Somos mais de 8 bilhões de pessoas sobre a face da Terra. E a expressão segredou os meus ouvidos. Ele não tem você coitadinha, ia te receber só. Que Deus é esse? Não cabe na minha mente, como a própria palavra diz. Quem se ama? Ninguém. Mas uma coisa é certa. Ele é infinito, ele é imensurável, quer dizer, ele não pode ser medido, ele é amoroso, ele é tudo, ele é meu melhor amigo, ele que comigo agora, ele está dentro de mim, dentro de você.
Isso é demais, isso é incrível. Quem não quer um Deus desse na própria vida, quem não quer ser íntimo dele, quem não quer caminhar com ele, não quer entregar a vida dele, me desculpe, mas essa pessoa não tá sana, tá insana. A sanidade dela tá abalada. Eu não estou julgando ninguém, mas realmente aquela pessoa que se afasta, ela se afasta porque ela com algum problema, alguma dificuldade, tá numa guerra emocional, numa guerra mental, com muita influência para ela rejeitar a fonte da vida pura, verdadeira, aquele que nos faz sorrir, mesmo em meio às ilusões, mesmo em meio à luta, mesmo em meio às decepções, mesmo em meio às promessas não cumpridas ainda. É aquele que sustenta a nossa esperança, a nossa fé. É aquele com quem nós vamos ficar eternamente, se assim o desejarmos. Porque até a liberdade para nós querermos isso ou não, ele nos dá. Santo, santo é o nosso Senhor, não é verdade? Então, de tantas coisas que eu falei hoje, né? Realmente, dar esse tempo especial para Jesus nas nossas vidas, não perder o nosso tempo precioso que passa e mais do que nunca tem, ó, ido embora, com distrações que não são necessárias. Outra coisa, negar o acesso àquelas pessoas que ainda realmente estão com as flechas apontadas para nós. Não estou dizendo, cabelo na boca, deixar de amá-las, não. Vamos amá-las sim. Elas serão o alvo principal do nosso amor, porque elas estão tidas como não amigas. E outra coisa, né? Falei do acesso, falei de a não perda de tempo, falei da vida eterna, da certeza de que nós somos eternos, falei tantas coisas, né? Então, amados, vamos seguir de fé em fé, de glória em glória. E antes de você sair, antes de nós orarmos, compartilhe esse vídeo. Pode ser precioso para uma vida, pode salvar uma vida, pode ser a chave de virada para uma porta que está emperrada. E nós somos ajudadores do reino de Deus. Amém? Aleluias? Então vamos orar. Ô papaizinho santo, papai querido, antes de qualquer coisa, Deus, ajude-nos na remissão de tempo, Deus, que é aproveitar, Pai, saber utilizar uma coisa muito preciosa, Deus. Nos ajude a vigiar, a não perdermos tempo com aquilo que não é prioridade, Deus. Ajude na administração desse tempo das nossas vidas tão precioso, Pai. Ô Pai, nos ajude também a administrar nas nossas vidas, ó Deus, as nossas mágoas, os nossos relacionamentos que são a base das nossas vidas, mas que é nele que nós às vezes ferimos e somos feridos, ó Pai. Nos ajude, ó Deus. Nos dê sabedoria, nos dê amor acima de tudo, ó Deus. E não nos deixe esquecermos que nós somos eternos, que nós temos tudo em Ti, uma vida eterna para estar contigo, de alegria, de paz, não haverá mais dor, não haverá mais nada de ruim, Deus. Ah, Pai, nos ajude a crer, ó Pai, a não temer como crentes em Ti, Deus, como credores da vida eterna, Deus. Que nós tenhamos essa consciência, Deus, atualizada todos os dias das nossas vidas. Mas mais ainda, principalmente, quando enfrentarmos a dor de uma partida, assim, de uma separação. Em nome de Jesus. Aleluia. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.